Além de efeitos práticos, referências ao filme original e a Alien Isolation, cronologia dos filmes explicada, nesse vídeo vamos comentar 10 curiosidades sobre o filme Alien Romulus. Então, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e começando falando sobre a direção. Ele foi dirigido por Fede Álvares, mesmo diretor de Evil Dead de 2013, Homem nas Trevas, e ele também coescreveu o filme ao lado do Rodo Sayagues. Alien Romulus teve um orçamento de 80 milhões de dólares, sendo mais barato que Prometheus e Alien Covenant. O filme tá bombando, cara. Já superou o seu orçamento em bilheteria, as críticas são bem positivas, tanto da crítica especializada quanto do público. É o retorno que a saga precisava e deve ter sequência. Além disso, o filme tem produção de Ridley Scott, que dirigiu o Alien 79 e também fez Prometheus e Alien Covenant. O Fede Álvares contou que o Ridley não chegou a visitar o set, assim como o Sam Raimi não visitou o set de Evil Dead, porque um diretor não atrapalha, o filme do outro. Porém, quando o filme ficou pronto, ele apresentou para o Ridley Scott uma versão inicial que seria muito maior. O Ridley Scott então viu o filme e fez algumas anotações, dando dicas de como eles poderiam deixar a edição do filme um pouco melhor, ajudar na dinâmica, e assim foi feito. O Fede Álvares contou que o James Cameron, que fez Aliens, também ajudou aqui na produção. Ele não estava tão envolvido como o Ridley Scott, por exemplo, mas ainda assim ele deu algumas ideias e viu essa versão inicial. Ele fez algumas anotações, apresentou para o Fede Álvares e o Fede usou isso para melhorar o filme ainda mais. Quanto ao elenco, temos Cailee Spaeny como Rain, Isabela Merced como Kay, David Johnson como Andy e Art Renault como Tyler. Isso no quarteto principal. Aqui ele contou que ao invés dela receber a notícia que foi escalada da forma padrão, digamos assim, os produtores avisaram para os seus agentes e os seus agentes avisarem para ela, nesse caso não. Ela estava de boa no set gravando um outro projeto. Aí no intervalo ela pegou seu telefone, abriu o Instagram e bum! Sua cara estava em várias páginas dizendo que ela foi escalada para Alien Romulus. Aí ela saiu berrando de felicidade, ligou para os seus agentes e eles confirmaram que era verdade. E sabe o mais legal? O papel de Rain aqui no filme foi escrito especialmente para ela, literalmente falando, tá? O Fede Álvares contou que alguns anos atrás eles quase trabalharam juntos. Porém, naquele momento, a Cailee era jovem demais e não combinava com o papel. Só que ele gostou tanto dela, mas tanto dela, que quando o Fede Álvares estava ali escrevendo Alien Romulus e escrevendo a personagem da Rain, ele tinha em mente aquele Spaeny. Aí quando o roteiro ficou pronto e eles começaram a selecionar o elenco, eles chamaram ela e claro, deu tudo certo. Além da direção, elenco e produção, temos que dar os créditos ao Benjamin Wallfisch, o compositor aqui do filme. Ele é um parceiro de longa data do Ridley Scott. Eles trabalharam juntos recentemente em Blade Runner 2049, Robin Hood, e o Benjamin não apenas conseguiu captar a essência da franquia, trazendo toda a atmosfera para criar o suspense, o terror, como também trouxe algumas homenagens aos filmes antigos e também ao jogo Alien Isolation. Alien Romulus não apenas traz várias referências aos outros filmes da saga, como também se passa no mesmo universo dos filmes anteriores. A história se passa em 2142, cerca de 20 anos após Alien 79 e 37 anos antes de Aliens. Ou seja, nesse momento de Alien Romulus, a Ripley ainda está na sua cápsula de hibernação. E detalhe, ele também se passa após Alien Isolation, que é de 2137. Mas o mais legal é que você não precisa ter visto nenhum outro filme da saga ou ter jogado Alien Isolation para entender aqui a história. Esse é um filme mais independente que se passa no mesmo universo. Claro, se você já viu a saga Alien, você vai perceber várias referências, easter eggs, homenagens, vai ter uma experiência mais completa. Por exemplo, você pode ver a saga lá no Disney Plus, mas se não, a sua experiência vai ser boa do mesmo jeito. Uma das referências que o filme traz, que tá até no trailer, é que o computador que controla a nave é a Modern 9000. Essa é uma referência ao computador que comandava a Nostromus, a nave do filme de 79, que se chamava Modern 6000, ou seja, a versão de Alien Romulus, por se passar 20 anos após o filme de 79, é uma versão mais avançada. Além disso, ser Modern especificamente 9000 é uma referência a 2001, Uma Odisseia no Espaço, já que o computador que controla a nave era HAL 9000. Uma cena bem memorável na franquia é aquela cena do facehugger colando na cara de alguém e colocando o ovo do Alien. E aqui, claro, a cena está presente. Mas a atriz Ellen Wu
Navarro, a atriz da Navarro, contou que gravar essa cena, cara, não foi nada fácil. Ela contou que ao todo, essa sequência demorou 4 dias para ser filmada, que ela ficou horas ali no chão com a criatura na sua cara, ela se conseguia enxergar o que estava acontecendo e tendo todo o cuidado para conseguir respirar e até explicando, sempre que a bexiga do facehugger estiver cheia, você não está respirando, mas sempre que a bexiga estiver vazia, o facehugger está te dando oxigênio. Uma coisa que não é muito comum nos filmes é eles serem gravados em ordem cronológica, mas nesse caso, ele foi. O próprio Fede Álvares contou isso lá na Comic Con, ou seja, toda vez que um personagem morria, o ator tinha que ir embora do set porque, né, o seu trabalho havia acabado. E que isso até trouxe uma carga emocional para as gravações. Para fazer Alien Romulus, o Fede Álvares quis honrar muito os outros filmes da saga, mas não apenas trazendo referências, homenagens, easter eggs, mas também na forma que eles fizeram o filme. A ideia dele foi evitar ao máximo o uso de CGI. Vários cenários eram reais de verdade mesmo. E, por exemplo, o xenomorfo, ao invés de ser um bonecão de CGI, não, foi feito usando animatrônicos, o xenomorfo era de verdade. E os facehugger também eram de efeitos práticos. E o Fede Álvares contou que uma das coisas mais legais das gravações foi ficar ali usando os facehuggers para assustar a galera. Mas ele não apenas trouxe referências e easter eggs aos filmes, como também a Alien Isolation. Ele disse que jogou e percebeu que, cara, Alien pode sim voltar a ser um filme assustador se você voltar ao tom do filme original e ao jogo. Então o jogo teve uma alta influência aqui no filme. E ele até deu um exemplo de como os easter eggs ao jogo funcionam aqui no filme. Lá em Alien Isolation, sempre que você encontra um telefone de save point, é porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, aqui no filme é a mesma coisa. Sempre que você vê um telefone de save point ou em foco na imagem, ou ali no fundo da cena, é porque alguma coisa vai acontecer. E o Fede Álvares, além de trazer o clima de terror, suspense e tensão para o filme, ele também trouxe para o set. Além de ficar assustando o elenco com os facehuggers, ele contou que no set tinha uma grande mesa de controle conectada a todos os alto-falantes, para, né, ajudar nas gravações. Só que ele também ficava direto usando a mesa para assustar o elenco e a equipe. Falando em sustos, a Isabela Mercê comentou uns meses atrás que aqui no filme tem uma cena tão bizarra e tão nojenta que o resto do elenco teve que desviar os olhos enquanto via a cena no iPad após ela ser gravada, para vocês terem uma ideia de quão assustadora a cena era. E realmente, quem viu o filme sabe que ela não estava exagerando. Agora, se você não viu e quer saber que cena é essa, você pode ir nos cinemas assistir Alien Romulus ao redor do Brasil todo. O filme já chegou nos cinemas, as salas estão lotadas, eu mesmo vi e curti, como eu comentei no outro vídeo, e é o filme perfeito para ver nesse final de semana. Alien Romulus consegue captar muita essência do filme original, trabalhando muito o tom de ficção científica, o suspense, o ar de mistério, surpresas que vão explodir a sua cabeça, e também traz a essência de Aliens, do James Cameron, trazendo algumas homenagens e cenas de ação. Agora uma dúvida, seria esse aqui o melhor filme de Alien desde Aliens, do James Cameron? Olha, eu acho que sim. Se você já viu, me conta aqui nos comentários, mas se você não viu, corre que ainda dá tempo de ver o filme nos cinemas. Clica aqui no primeiro link na descrição para garantir o seu ingresso. Enquanto eu espero você ir lá assistir e depois voltar aqui nesse vídeo para me contar nos comentários, aqui eu comento sobre o novo Planeta dos Macacos, O Reinado, que chegou no Disney Plus recentemente e, nossa, é chuchu beleza, e aqui eu comento mais curiosidades, detalhes, easter eggs sobre o novo Planeta dos Macacos. E ó, vai ter um vídeo como esse sobre Alien Romulus que sai na semana que vem, então fique ligado. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!